Muito bem, gente, estamos aqui para mais um alimento diário na nossa série Conectados. E hoje eu quero falar sobre algo que nos desconecta de Deus. Hoje eu quero falar sobre a ansiedade. Antes, se inscreva aqui no meu canal. Tem muita gente que ainda não se inscreveu, mas todos os dias nos acompanha. Eu estou desconfiado que de repente você precisa de auxílio, de ajuda de alguém que saiba mexer melhor. É só você pedir para alguém, falar, me inscreve aqui no canal do Bispo Marcelo Júnior, todos os dias eu acompanho o Alimento Diário e essa pessoa vai te ajudar. E se você sabe, se inscreva, por favor. E olha, compartilha esse conteúdo com muitas pessoas, compartilha com bastante gente. Olha, eu estou seguro que Deus, Ele vai te abençoar. Tá vendo esse botãozinho aqui de inscrição? Nesse você vai apertar e você vai se tornar um inscrito e todos os dias eu tenho orado para que Deus Ele possa abençoar a sua vida. Olha, você também pode procurar mais conteúdos na rede vizinha. O @ é Bispo Marcelo Júnior, tá certo? Agora vamos para o vídeo de hoje. Vai estar escrito assim no livro de 1 Pedro, no capítulo 5 e versículo de número 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Essa é a palavra mais buscada no Google hoje. Você pode conferir. A palavra chama-se ansiedade. Essa é a palavra, ou essa tem sido a razão de muitas pessoas se desconectarem de Deus. A ansiedade tem tomado conta do coração do jovem. A ansiedade tem tomado o coração também dos idosos. Há uma taxa, só nesse ano, de 37% de aumento de ansiedade no caso dos idosos. Isso nos chama muita atenção, porque antes atingia somente nós, os jovens. Falo nós porque ainda me considero jovem. Se você está rindo do outro lado, por favor, tire esse sorriso do rosto, viu? Não concordo com isso. Mas só para distrair um pouco, e ele diz, lançando sobre ele, ou seja, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você já experimentou ser cuidado ou cuidada por alguém, mas não somente alguém que tem conhecimento de causa naquilo. Por exemplo, quando você vai ao médico, ele tem conhecimento de causa, ele sabe, por exemplo, o que está passando com você, o que está acontecendo, então ele vai cuidar. Mas existem pessoas que nos amam, e além de você ter o cuidado, às vezes, daquela pessoa que conhece aquilo, tem o conhecimento de causa, você também tem como extra, como plus, o amor. E você ali parece que o remédio tem mais efeito. É o caso da mãe, né? Ela faz aquele chá, ela pega o mesmo remédio que outra pessoa dá, só que ela dá com carinho, dá com amor. O caso também da esposa, da namorada, da noiva, de um amigo, de uma amiga, né? Do pai. Então, quando fala que nós devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, está dizendo o seguinte, que ele, além de conhecer, de ter o conhecimento de causa, ele também tem o amor para que você seja cuidado, você seja, sabe, restaurado. Você veja que a ansiedade, ela é como uma cadeira de balanço. Ela não prende você, ela deixa você se movimentar, só que você não sai do lugar. E existe 2 dias que você não tem como acessá-los. Existe 2 dias onde você não tem como fazer nada. E eu quero que você anote esse dia. Anote, por favor. Existem 2 que nesse dia você não pode fazer nada. Nesses 2 dias não tem como você fazer nada. Anota aí para você saber qual é esse dia, coloca no seu coração. Sabe qual é esses 2 dias? Ontem e amanhã. No ontem, você não pode fazer mais nada.
Não tem como você fazer nenhuma aliança. Como que você vai fazer um reparo? E no futuro também, no amanhã. Agora, a ansiedade, ela prende você e não deixa você viver o quê? O presente. Quando você ama alguém, você vai a uma festa desse alguém, um aniversário, você dá um presente. Hoje, o que você está vivendo é exatamente isso. Por isso ele tem esse nome. Deus, ele permitiu você despertar para que você tenha o quê? Um presente, para que você viva o presente que ele te deu. Mas essa ansiedade, infelizmente, tem tirado muitas pessoas da conexão dela com Deus. Você veja que quando você começa a se preocupar, se agitar, começa a ficar, sabe, em agonia, ansioso, ansiosa, os inimigos, eles gritam de felicidade. O inferno, ele faz festa. Agora, quando você descansa, anota essa palavra, quando você descansa, aí os céus entram em festa. Sabe por quê? Porque ao descansar, essa palavra no mundo espiritual, ela é transformada, ela é mudada, não é descanso, chama-se confiança. Quando você confia, então nesse momento, Deus, ele entra no cenário para fazer o trabalho dele, que é cuidar de vós. Vou te dar um exemplo prático. Jesus na tempestade. Jesus dorme. Jesus descansa em uma tempestade. E os discípulos, eles ficam ansiosos. São tomados daquela ansiedade, um medo, e eles começam a pensar e começam a correr. E eu pergunto a você, o que eles poderiam fazer? Nada. O que tinha que ser feito já estava sendo feito por Jesus. Jesus estava descansando. E eles chamam a Jesus, despertam, olha, o Senhor não tem compaixão de nós estamos aqui, olha, poxa, o Senhor está dormindo. E Jesus, ele se levanta, olha, e Jesus diz, olha, homens de pouca fé. Aliás, esse vai ser o assunto do próximo mês, a fé que gera frutos. Se prepare, o mês de julho vai ser um mês número 7, né? Não é por acaso, vai ser o mês que nós vamos falar sobre a fé que gera frutos. Então Jesus, ele diz, vocês são tímidos na fé, homens de pequena fé. Não é assim. Vocês têm que aprender a descansar, a confiar. E naquele momento acontece um milagre. Olha, talvez você seja a pessoa que nesse momento está numa prisão. Exatamente. A ansiedade, ela faz você prisioneiro de um momento e de uma situação que fica no delay, que fica no modo repetitivo. Você dorme, acorda, não vive o presente e você vive só pensando naquilo, que nada vai mudar se você continuar ansioso. Se você continuar ansiosa, não vai mudar. Agora, sabe o que vai mudar? Você colocar força agora, no presente. É agora, quando você vive o presente, quando você começa a colocar força nele. Mas olha, coloca a força de maneira a descansar. Coloca a força a maneira de confiar. Crendo que você no presente, confiando em Deus, descansando em Deus, Ele vai te dar a sua vitória e assim você vai se conectar com Deus. Veja o exemplo de Jesus. Ele se desperta e ele já levanta suas mãos e começa a orar, começa a profetizar, começa a diferir palavras no mundo espiritual que fazem aquela tempestade ela vir abaixo, que fazem aquela tempestade, ela, se tornar um nada diante daquele pequeno barco. Talvez a sua vida diante dessa tempestade, desse problema que você está passando, ela é como um pequeno barco. Mas se Deus está no seu barco, chamado vida, você pode ter certeza. É só você fazer o que o Mestre fez, o que Jesus fez. Descansa, porque a conexão ela vem nesse momento, para mostrar quem aqui é filho e quem é filha. Você vai perceber que no final todos se admiram. Nossa, quem é esse? Quem é esse? Que até o mar
que até o vento lhe obedece. São coisas sobrenaturais. Você não explica quando Deus ele entra em ação, e muito mais quando você dá autoridade para ele entrar debaixo da sua confiança. Porque a palavra dele, eu vou dizer para você, essa palavra aqui, ó, esse aqui é o livro milenar. Aqui contém a história de homens, mulheres e famílias, pessoas que venceram sozinhas, pessoas que foram traídas, abandonadas, a exemplo seu, pessoas que foram largadas, deixadas para trás, pessoas que não tinham condições nenhuma, mas elas confiaram, descansaram, pegaram a ansiedade, sabe o que elas fizeram? Como está escrito aqui, elas lançaram sobre ele, deixaram aqui, ó. E ele teve o cuidado de cuidar, de transformar, de prover, de abençoar. Ora, pense comigo, na minha vez, ele vai falhar? Pensa comigo, na sua vez, ele vai falhar? Será que ele vai deixar de ser Deus justo na sua vez? Não, ele não vai deixar de ser Deus. Aliás, ele nunca deixou. Faça um filme agora da sua vida e você vai perceber isso. E não importa se você ainda está na sua adolescência, juventude, de repente você diz assim, ó, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que é estar no ensino médio, no curso, fazer um pré-vestibular, você não sabe o que é isso. Eu vou dizer para você que ainda que eu não saiba, essa palavra está chegando a você porque Deus sabe o que você está passando. E você hoje precisa se despreocupar, deixar essa ansiedade, deixar sobre ele, está escrito, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Tem pessoas que ela lança, sabe, um pouquinho. Ele não disse um pouco, ele falou, lança tudo, toda a sua vossa ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Mas eu não tenho visto o bispo Marcelo Júnior, eu não tenho visto esse cuidado. Claro, você não deixa. Você já viu aquela pessoa que você quer cuidar dela, mas ela é insistente? Aqui, ó, cabeça dura. Desculpa eu usar essa expressão, mas tem gente que é assim. E aí Deus, ele permite a vida dar um sacode, uma sacudida nela. Talvez você seja empresário, empreendedor, um influencer. Eu não sou religioso não, eu também não sou. Eu sou cristão, eu sigo a Cristo. Essa palavra aqui nada tem a ver com igreja, isso tem a ver com você. E hoje Deus está mandando falar isso para você. Talvez você está, sabe, olhando o celular de minuto em minuto, hora em hora. Toda hora você abre o celular e você diz, meu Deus, o dinheiro não entrou, a mensagem não chegou, fulano não me ligou, fulano me esqueceu. Lança a sua ansiedade sobre ele, porque ele vai cuidar de você. Eu quero começar orando. Eu quero ajudar você através dessa oração. Mas eu estou doente, bispo. Eu estou sentindo dor. É porque o senhor não está sentindo dor agora. Você seguramente não sabe o que está passando no meu coração nesse momento. Mas eu sei que Deus colocou em mim essa palavra em minha boca para alcançar você. Ainda que você esteja doente, cheio de dores, lança agora todo esse sentimento sobre ele, porque ele vai cuidar de você. Essa palavra não vai falhar com você. Ora comigo agora. Senhor, nós lançamos sobre ti a nossa ansiedade. Tem pessoas agora, Senhor, acompanhando esse vídeo e orando comigo, ela não está acreditando no que eu estou falando porque está acontecendo com ela. Tem pessoas até perguntando, porque alguém compartilhou o vídeo com ela
Está dizendo, foi por causa do que eu te falei ontem, né? Foi por causa do que a gente conversou. Por isso que você mandou o vídeo desse bispo aí, né? Meu Deus, faz ela entender que não tem a ver com homens, tem a ver com o céu. Meu Pai, ela está chorando agora, Senhor, porque ela está sem vontade, meu Pai, de trabalhar, sem vontade de viver, sem vontade de abrir os olhos. A ansiedade é tão grande, meu Pai, que ela, meu Deus, tenta acessar o passado, tenta acessar o futuro e não está vivendo o presente. O presente, meu Deus, o dia de hoje que o Senhor deu para ela. E eu quero que o Senhor agora toca nessa vida com as tuas mãos para arrancar essa ansiedade, para arrancar esse sentimento, meu Pai, que faz ela viver aprisionada, que faz ela sentir-se, meu Deus, como numa cadeira de balanço, que permite se movimentar, mas não sai do lugar. Senhor, eu repreendo todo espírito de ansiedade e declaro que haverá confiança, descanso e paz. E ela vai viver bem a partir de agora. A enfermidade sai, as doenças saem, as dores saem. O espírito de dívida, o espírito de miséria, ele é repreendido. E a prosperidade, ela vai nascer, vai chegar na sua vida. O problema de depressão, o problema de tristeza, de angústia, familiar, sentimental, seja agora tudo dissipado. E o meu Deus, Ele entrega na sua vida a vitória em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você vai dizer assim agora bem alto: eu recebo. Glória a Deus. Seja abençoado, seja abençoado. Eu vou ficando por aqui. Eu quero convidar você para esse final de semana. Eu vou estar aqui na Moriá Family, uma igreja que tem o lema louvor, adoração e milagres. Tudo isso projetado através da palavra de Deus. Aqui você vai ser bem acolhido. Aliás, você que está decepcionado com igrejas, pastores, religiosos de modo geral, essa casa foi projetada para você, para ser acolhida. Quando você passar pela porta, você já vai sentir isso. Não é uma igreja com uma grande estrutura, uma estrutura milionária, não. E não critico a que tem, ainda chegaremos lá. Mas é uma igreja pequena, simples, mas com um espírito acolhedor. Aqui você vai ser abraçada, abraçado. Nós vamos tratar você com carinho, com amor. Eu quero pessoalmente atender você. Nós temos aqui uma equipe. Quando eu falo uma equipe, tem pessoas que são, sabe, duvidosas. E ela diz equipe não é no futebol, equipe, sabe? Eu não quero que você pense assim. Quando eu falo equipe, é que nós temos aqui um time de pessoas que, a meu exemplo, querem te abraçar, querem te ajudar. E nesse final de semana, nesse domingo, estaremos aqui às 9 horas da manhã. Tem algum outro culto? Olha, por enquanto, nós temos somente 2 cultos. Nós estamos ampliando, né? O culto principal acontece às 9 horas da manhã. E é bem rápido. Começa às 9, termina às 10h10. Quando muito, 10h15. São só 70 minutos, mas são suficientes para Deus Ele tocar a sua vida. E tem um outro culto às 5h30 da tarde. O endereço já aparece aí na tela. E você que deseja nos ajudar semeando na obra de Deus, você pode ficar livre para fazer suas doações, seja de centavos a milhares de reais. Nós estamos aqui com um propósito de difundir, de levar, propagar, anunciar, sabe, a palavra daquele que nos salvou. Você pode usar esse QR Code que aparece aí agora na sua tela, ou ainda nós vamos deixar também o número Pix para você fazer suas doações, seja uma oferta de amor, uma oferta de fé, um propósito que você tem com Deus, um voto que você fez, seja suas primícias, dízimos, serão muito bem-vindos. Aliás, esse final de mês nós precisamos de recursos
para atender todas as demandas aqui da nossa igreja. Se você crer que Deus ele dá semente ao que semeia, então você pode ficar agora em paz, que Deus ele vai te abençoar. Eu creio nisso. Você crê também? Então pode lançar a sua semente, porque esse solo aqui é um solo fértil. Eu estou orando todos os dias no alto do monte. Eu vou fazer alguns vídeos que tenham imagens, colocar imagens do monte quando nós estamos orando, tá certo? Gente, um forte abraço, vou ficando por aqui e eu volto amanhã com todos vocês. Deus é grande, Jesus é contigo. Fique na paz.